A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Nessa aula vou ministrar aqui a lição número 9, que traz como título Jesus, o Holocausto Perfeito. Então aqui nós estamos seguindo a revista da CPAD, estamos no terceiro trimestre do ano 2018. Essa revista que vem estudando aí o livro de Levítico, e nessa aula nós vamos comentar aqui o que é falado, não somente no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo fala do Holocausto, mas também de todo o Antigo Testamento, né? Ou seja, todo o livro de Levítico vai falar do Holocausto, além do capítulo 1, e todo o Antigo Testamento vai falar do Holocausto, né? E nós vamos ver que tudo isso que acontecia no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, a ideia dessa aula é fazer um estudo completo do Holocausto, não somente em Levítico, mas todo o Antigo Testamento, né? Ressaltando aí que dentro de Levítico a gente encontra como que esse Holocausto deve ser realizado, como que acontece, não é de qualquer forma, né? Deus deu ali, entregou para Moisés, né, um passo a passo de como realiza o Holocausto. Então Levítico vai servir de manual, né, para aquele judeu do Antigo Testamento oferecer o sacrifício da forma correta ali diante de Deus, né? E nós sabemos que tudo isso apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Essa aula vai ser ministrada aqui com slide em PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco. Basta acessar aí ebdemfoco.com.br. Você vai encontrar o slide, além do slide, cursos de capacitação, subsídios, PDFs, um conteúdo completo para você que é professor da EBD se capacitar mais e mais. Então vamos começar aqui. Texto áureo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10:10. Então aqui a gente lê um texto do Novo Testamento que está fazendo referência ao sacrifício de Cristo, né, comparando aí com os sacrifícios da antiga aliança. Claro, colocando Cristo com uma posição muito superior. Vamos continuar. Verdade prática. Os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Então aqui a gente vê um resumo da revista, da lição, né, onde diz que esses sacrifícios da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, né? Ou seja, eles tiveram seu papel, tiveram seu valor, tiveram seu propósito, mas foi só naquela fase ali. Quando veio Cristo e fez o sacrifício perfeito, ou seja, não precisou mais daqueles sacrifícios, porque esse foi o sacrifício perfeito e eterno, não precisa mais se repetir. Então isso aqui para nós pode parecer algo muito fácil de ser entendido. Nós somos criados sendo ensinados, né, na igreja sobre o sacrifício de Cristo. Mas para o judeu da época isso aqui era complicado, porque ele era acostumado com aqueles sacrifícios que se repetiam. Então, os sacrifícios que iam se repetindo, e por esse motivo, quando chegou, Jesus veio e morreu, para o judeu da época era complicado, né, entender que o sacrifício de Cristo era único. Por esse motivo, esse ensinamento, ele é um ensinamento que é muito importante na igreja, né, porque faz parte da base do cristianismo. Então, para quem foi criado no judaísmo daquela época, onde tinha o sacrifício que se repetia, né, esse ensinamento na igreja primitiva é bem evidente, principalmente ali no livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, que realmente ali é bem ensinado bastante. O escritor aos Hebreus fez questão de enfatizar, né, que o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno. Hebreus, lembrando, Hebreus tem que ser estudado à luz de Levítico. Então, fica a dica aí para quem já está estudando Levítico, leia Hebreus. Quem está estudando Hebreus, leia Levítico, porque um complementa o outro. Leitura bíblica em classe encontra no capítulo 1 de Levítico, como eu já comentei, né, e aqui eu não faço essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas dentro do site do EBD em Foco tem um curso que comenta Levítico, né, e aí você vai encontrar o comentário do capítulo 1 lá. Eu recomendo você assistir, né, e fazer essa leitura com cuidado para entender o que é o Holocausto. Então vamos começar aqui a nossa aula. A introdução da aula diz o seguinte: apesar da glória e da simbologia do Holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Então, assim, todo o ritual levítico, toda aquela estrutura de culto ali da antiga aliança, tinha uma glória ali.
tinha algo importante acontecendo e realmente aquilo era relevante para aquela época. Só que os profetas já começaram a profetizar que tudo aquilo ali era transitório, que um dia viria aquele sacrifício perfeito, que aqueles rituais iriam se acabar. Então isso já era evidente, a gente já vê isso dentro da própria simbologia dos sacrifícios e também nas profecias que vieram depois. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecador. Então, ou seja, fazer o sacrifício em si não resolvia o problema do pecado. Ele tinha que ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. É claro que talvez nem todo judeu tivesse essa certeza, talvez essa fé nesse sacrifício que um dia viria. Tinha a promessa do Messias que um dia viria, desde ali de Moisés já tem uma promessa, e ali eles já esperam, claro, esse Redentor, esse Messias. E quando eles faziam sacrifício, eles tinham que ter fé, ou seja, não bastava fazer o sacrifício em si, tinha que crer. E aí eles tinham que crer nessa promessa também, essa promessa desse sacrifício, desse Messias que um dia viria. E quando o Messias veio, devido à época que ele veio, muitos não entenderam a sua obra, mas isso é uma outra história. Vamos focar aqui. O importante é, na antiga aliança, o sacrifício tinha que ser realizado pela fé. Se fizesse o sacrifício e não tivesse fé, não resolvia o problema. Conforme veremos nesta lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, tornou-se holocausto perfeito, ou seja, ele sim fez o sacrifício e foi o holocausto dos holocaustos, como chama o escritor da revista, para resgatar-nos dos nossos pecados e tornando-nos propícios ao Pai. Ou seja, ele nos torna acessível ao Pai. Ou seja, nós podemos ter acesso ao Pai por meio do sacrifício de Cristo. Então aqui a gente vai detalhar isso dentro dessa lição, que o objetivo do sacrifício de Cristo foi realmente perdoar os nossos pecados. Tópico 1, o holocausto, o sacrifício mais antigo. Definição de holocausto. Vamos ver aqui a definição. O holocausto, a palavra holocausto, do hebraico, olar, significa ascender ou ir para cima. Então esse é o significado primordial aí da palavra. O holocausto é a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, Levítico 9. Ou seja, era uma oferta que quando queimava, quando ofertava o holocausto, tinha que queimar todas as partes do animal, não sobrava nada. Então essa oferta subia uma fumaça e talvez daí venha o significado, ascender ou subir, ou ir para cima. Então é uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, ou seja, tinha esse objetivo de queimar tudo e subir essa fumaça que era recebida pelo Senhor. E o holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino do Antigo Testamento. Então a gente observa que o livro de Levítico começa a falar de vários sacrifícios e o primeiro a ser comentado ali é o holocausto, a importância desse holocausto. Ele consistia no oferecimento de aves e de animais. Então vários animais poderiam ser usados para ali oferecer o holocausto, um sacrifício ali a Deus, que tem vários propósitos, a gente vai falar daqui a pouco. E a oferenda implicava a queima total da vítima como sacrifício incondicional ao Senhor. Então tinha que ser queimado o animal completo. Então aqui, nessa quantidade de animais, que depende de cada situação e também da situação financeira de cada um, porque assim, se a pessoa tivesse uma situação financeira para oferecer um boi, ele fazia isso. Mas se ela não tivesse, ela levava um pombinho ou uma rolinha. Ou seja, todo mundo tinha que, de certa forma, todos tinham, o holocausto ele tinha que pesar um pouco no bolso, vamos colocar assim. Algo, ele não saía de graça, entende? Se a pessoa não fosse rica, mas um animal pequeno, algo pequeno ele tinha que comprar, ele tinha que oferecer. Então, de certa forma, era um sacrifício que realmente
ali exigia algo de quem estava oferecendo, né, esse sacrifício. Então ele não pegava emprestado, não era assim, né? Ele tinha que, se ele não tivesse, ele tinha que comprar, nem que fosse um animal menor, mas tinha que levar e oferecer. Era a oferta que abria as solenidades diárias, sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. Então os judeus tinham um calendário e cada época ali tinha uma comemoração de alguma coisa, né, de alguma festa, de alguma solenidade, e o holocausto era o sacrifício que era realizado. Então, dependendo do movimento, da festa, da época, eles iam oferecendo holocaustos, né, que era uma oferta a Deus onde queimava tudo, ou seja, era uma entrega total a Deus. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como um holocausto de aroma suave. O que Paulo fala ali? Ele fala assim, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Filipenses 4:18. Então aqui a gente observa que Paulo considera esta oferta como um sacrifício suave que eles ofereceram a Deus. Então foi algo que custou algo a eles, ou seja, eles tiveram que meter a mão no bolso e realmente dar uma oferta missionária, né, onde realmente custou para eles alguma coisa. Isso foi recebido, né, diante de Deus como um sacrifício agradável. Objetivos do Holocausto. Vamos lá. 2 eram os principais objetivos do Holocausto. Vamos ver quais são eles. Primeiro, tornar o homem propício a Deus. O que isso significa? É a propiciação. A palavra propiciação é usada no Novo Testamento, faz referência à tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório, onde era aspergido o sangue do dia da expiação. Isso representava ali que, a partir daquele momento, o homem tinha acesso a Deus, os seus pecados tinham sido perdoados. A palavra propício aqui pode ser substituída pela palavra favorável, ou seja, tornar o homem favorável a Deus. Por quê? Porque Deus não está favorável, o homem não está favorável a Deus por causa dos seus pecados. Deus olha para a humanidade, Deus olha para o ser humano na sua natureza pecaminosa e Deus não vê nada no ser humano de agradável, só pecado. Mas quando nós somos perdoados, quando acontece o perdão dos pecados, e o meio que isso acontece é através do sacrifício, do holocausto, que no caso é o sacrifício de Cristo, nós nos tornamos favoráveis a Deus. Então, quando ali, na antiga aliança, o pecador, o judeu lá, que pegava o animal, fazia o sacrifício e tinha fé, de certa forma ele tinha que ter fé, porque o que realmente valia era a fé, ele cria, e de certa forma ele estava crendo no Cristo que um dia viria, ou seja, o sacrifício que ele estava realizando ali apontava para o sacrifício de Cristo. Naquela situação, aquele homem se tornava favorável a Deus, aquele homem ou aquela mulher, porque eles estavam fazendo um sacrifício, e eles estavam tendo fé que Deus estava recebendo aquele sacrifício e que aquilo apontava para algo maior. Então o homem se tornava propício a Deus, favorável a Deus. Então esse é um dos primeiros, o primeiro objetivo, e o segundo, aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Porque o sacrifício não era oferecido só por causa do pecado, mas também para adoração, agradecimento. Tinha várias situações, várias circunstâncias que eles realizavam o holocausto. E isso fazia com que ali o povo de Israel tivesse uma comunhão maior com Deus. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, como eu falei, mas era ofertado também como ação de graças por uma vitória alcançada. Então, uma maneira de agradecer a Deus por algo que foi realizado é fazendo um sacrifício, um holocausto. Hoje a gente faz um culto, uma campanha de oração, não sei, mas naquela época eles faziam um holocausto, ofereciam um holocausto a Deus, e ali faziam uma oferta de gratidão por uma bênção recebida. O sacrifício
representava ainda uma oração dramática que o adorador endereçava ao Senhor. Salmo 116, 17 fala: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Então é claro que durante o ritual ele poderia também completar aquele sacrifício com uma adoração, com uma oração a Deus, onde ele realmente estava ali com o coração aquebrantado e oferecendo algo por completo a Deus. Tinha de ser oferecido com fé, como eu já falei, não adiantava nada ele fazer o sacrifício e não ter fé e confiança na intervenção divina. Então o sacrifício também tinha que ser realizado confiando que Deus estava recebendo aquilo ali, e Deus estava se agradando daquele sacrifício. Ele confiava que aquilo ali estava acontecendo para que realmente Deus olhasse para ele de forma diferenciada. Eu gosto de falar muito da fé, porque a gente fala muito do sacrifício em si, mas a fé é o que importava, porque quando a gente olha, por exemplo, para os judeus que foram levados para o cativeiro, e lá no cativeiro eles não ofereceram sacrifício. Lá no cativeiro não podia, porque lá não tinha templo, e além do mais, o templo tinha sido destruído. Então o judeu só podia oferecer o sacrifício no templo. Então como que eles fizeram lá no exílio, 70 anos longe da terra natal, se eles não podiam oferecer sacrifício? Como que funcionava o perdão dos pecados lá? Eu tiro, por exemplo, Daniel, que foi um grande homem de Deus, que ninguém duvida que Daniel foi salvo. Daniel, por exemplo, foi levado jovem para a Babilônia e morreu lá. Daniel passou a vida inteira praticamente sem oferecer sacrifício. Mas a Bíblia diz que Daniel confiava em Deus, que Daniel orava, que Daniel tinha fé. Então Daniel foi salvo pela fé, não pelo sacrifício em si. Mas dentro da circunstância que podia oferecer o sacrifício tinha que ser realizado, mas nunca sem fé. A tipologia do holocausto. Os profetas já sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios. Eles já sabiam que aquilo ali ia passar, não era definitivo, e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Lá em Jeremias 31 diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então aqui a gente já vê uma profecia bem clara que Deus está planejando algo maior, uma aliança superior. Então aqui já tem a profecia de que realmente tudo isso que acontecia não era definitivo, Deus tinha algo melhor. E Davi também faz a mesma coisa. Davi estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Sacrifício e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Salmo 46. Então aqui a gente observa o salmista também fazendo uma referência de que Deus não está aí muito preocupado com o ritual em si. Só oferecer o ritual, fazer o holocausto. Deus está preocupado com algo a mais, com o coração aquebrantado, com a fé, com a confiança, porque isso sim também todo aquele sistema de sacrifício estava apontando para esse algo maior, e que se a pessoa não fizesse com fé, não tinha nenhuma validade. Então Deus não quer. Então Deus não quer sacrifício de animais. Deus quer que nós criamos no sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo. Segundo tópico, o holocausto na história de Israel. No período patriarcal. O holocausto de Noé. Noé, ele ofereceu ali sacrifícios quando ele saiu da arca com toda a sua família. A Bíblia vai dizer que Noé ofereceu ali o holocausto a Deus. Abraão também, depois que ele foi levar Isaac para ser sacrificado, mas não era Isaac que ia ser sacrificado, porque tinha ali um cordeiro substituto, e ali ele ofereceu um holocausto, significa que ele queimou todo o animal. E tem também o holocausto de Abel. A Bíblia não vai dizer que o que Abel fez foi um holocausto. Fala que ele oferece um animal a Deus, no caso das primícias, e acontece assim, que a gente entende, claro, não é algo definitivo, que ali foi o primeiro holocausto. A gente define
que foi o primeiro sacrifício ofertado ali a Deus, né, onde queimou a oferta por completo, né, e que envolveu realmente uma fé verdadeira. Então ali a gente entende que foi o primeiro holocausto a ser ofertado a Deus. No período mosaico, ou seja, tudo isso foi levado, né, foi passado de geração em geração, e quando chega na época de Moisés, né, quando os filhos de Israel saem do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino. Não significa que o povo de Israel não oferecia mais holocaustos, sacrifícios. Não, oferecia, só que não era algo organizado, né? Eles faziam de qualquer forma, e com Moisés passa a ser algo mais sistematizado, ou seja, o culto divino não acontece mais de qualquer forma, né? A gente já falou bastante disso aqui em aulas anteriores, né? E isso para quê? Para evitar a impureza de práticas pagãs. Então, ou seja, os egípcios, cananeus, eles tinham os sacrifícios deles, tinham as suas práticas religiosas, né, que os israelitas poderiam talvez até estar usando um pouco das práticas deles, né, ou seja, aprendendo errado com eles. E aí já não estava fazendo mais da forma correta. Quando Deus institui, ele sistematiza o culto, né, manda Moisés escrever como que tem que ser o passo a passo do culto, Deus está evitando que os judeus, que os hebreus, no caso, se contaminassem com essas práticas pagãs, fazendo o sacrifício da forma errada. Né? Quanto ao holocausto, apesar de já ser uma tradição da comunidade hebreia, ou seja, é uma tradição, já acontecia, eles já realizavam o holocausto, teria de ser oferecido a seguir seguindo critérios e normas bem definidos, né? Ou seja, tinha ali o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base, Êxodo 31:9. Se você ler Êxodo 31, vai ter aí algumas instruções sobre a organização do tabernáculo, como era a questão dos sacrifícios e tudo mais. Então o holocausto tinha que ser oferecido, né, nesse altar, que tinha um fogo específico, né, que tinha todo um ritual para ser realizado. Então não era mais de qualquer forma, não era de qualquer maneira. Tinha que ser segundo as normas que Deus deu para Moisés. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Então Deus vai estabelecer e fazer com que as coisas sejam ali feitas da forma correta. Caso contrário, né, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. Caso eles não fizessem da forma correta, eles estariam correndo o risco, né, de começar a praticar sacrifícios de acordo com os idólatras, oferecendo sacrifícios para outros deuses e, quem sabe, até mesmo sacrifícios de pessoas sacrificando seus próprios filhos a Moloque, como acontecia naquela época. Então, Deus tinha uma proibição, né, para eles com relação à idolatria. Isso era muito enfático, assim, Deus enfatizava muito a questão da idolatria para que o povo realmente não adorasse outros deuses. No período nacional, vamos ver aqui. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor. Quando eles entraram ali na terra prometida, Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas. Então leia aí Josué 8:31 que você vai ver direitinho como é que foi. Ou seja, quando eles entraram, começaram a vencer os povos ali daquela terra, eles já começaram a oferecer holocausto com esse propósito de agradecer a Deus pelo que Deus já tinha realizado para eles. Gideão, né, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar, Israel adorou com igual oferenda, ou seja, Gideão também fez um sacrifício, ofereceu um holocausto ao Senhor. Observe só que o holocausto, diferente dos sacrifícios pagãos, eles não eram feitos, né, para receber uma bênção. Eles eram feitos muitas vezes porque a bênção já tinha sido dada. Era muitas vezes a forma de agradecer a Deus por algo que Deus já tinha realizado. Samuel ofereceu ao Senhor sacrifícios, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus. 1 Samuel 7, de 9 a 10, vai estar aí esse trecho onde fala
do holocausto que eles estavam fazendo antes da guerra, e no momento do holocausto, os filisteus chegaram e Deus deu a vitória. Se você observar, o texto diz que foi no momento, eles estavam matando os animais para o holocausto, quando os filisteus chegam e Deus dá a vitória para eles. Então isso aqui é bem interessante, essa passagem. Se você andar alguns capítulos para frente, 1 Samuel 13, de 9 a 10, que, se eu não me engano, está assim na revista, a revista está citando 13, já é a passagem que Saul oferece o holocausto sem ter autorização para isso. E aí Samuel chega e vai e condena ele pelo seu ato. Então, assim, na verdade, tem essas duas passagens aí de 1 Samuel, mas aqui o escritor da revista quis realmente fazer uma referência que essa vitória sobre os filisteus é 1 Samuel 7, de 9 a 10. Mas eu recomendo ler os dois, 7 e o 13. A reforma de Ezequias também foi marcada por holocaustos. Quando o rei Ezequias fez uma grande reforma, um grande avivamento, tiveram aí a realização de vários sacrifícios para adorar a Deus. E após o retorno do exílio, também apresentaram-lhe ofertas queimadas. Esdras 8:35 vai falar isso aí, que quando eles retornam do exílio, a primeira coisa que eles fazem é oferecer sacrifícios a Deus, agradecendo pela grande vitória que eles conquistaram. Estavam retornando à sua terra natal, ali a terra da Judéia. Então aqui a gente observa que o holocausto ele foi oferecido em várias situações específicas, por vários motivos, várias razões, onde o povo não tinha somente o propósito de pedir perdão dos pecados, mas também de agradecer a Deus por uma vitória recebida. E claro, não tem problema nenhum oferecer o sacrifício pedindo algo a Deus para que Deus possa ali se tornar favorável diante de uma situação específica. Ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava-se através desse rito a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, não era só entregar um animal ali como sacrifício, mas ele estava entregando também a si mesmo, ou seja, a sua própria vida. Ou seja, porque ele não podia fazer isso se ele não estivesse com o coração aquebrantado, com fé e crendo que Deus estava dando a vitória para ele. O Salmo 51 revela tal voluntariedade no rei Davi. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. Olha só, então esse é o sacrifício que Deus vai receber, quando a pessoa vai lá com o coração aquebrantado. Então não adiantava nada, reforçando, oferecer o sacrifício se não tivesse fé e não estivesse com o coração contrito. Todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário perfeito. Tudo isso aponta para o Messias. E é isso que vai tratar aqui o tópico 3, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Vamos lá. 3.1, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Então esse texto aqui de Davi, Salmo 46, que a gente já leu, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste, ou seja, não exigistes. O Messias reconhece, através do salmista, que os holocaustos são ineficazes em si mesmos para redimir o pecador. Então aqui é um salmo messiânico, onde ele está falando que realmente os holocaustos eles são ineficazes. Eles não têm um fim em si mesmo. Eles não têm um poder definitivo de perdoar pecados. Ou seja, o poder definitivo de perdoar pecados é o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo derramado, a obra de Cristo, e essa sim perdoa pecados, mas o sacrifício de animais, não. Eis porque o Filho de Deus apresentou-se como a oferta para resgatar eficazmente a humanidade. Então a gente observa que se Jesus não tivesse oferecido como sacrifício perfeito, nós estaríamos condenados. A humanidade toda estaria condenada e ninguém teria chance de salvação, porque todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para esse sacrifício de Cristo. Ou seja, era simbólico, apontava, era sombra daquilo que um dia viria a acontecer. Então, com o sacrifício de Cristo,
todos, tanto na antiga aliança como na nova aliança, que creem pela fé, são salvos. Nessa condição, Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, ou seja, Cristo como ser humano, ele foi provado, mas sem pecado, em hipótese alguma ele pecou, mostrou a eficácia de seu maravilhoso e eterno e definitivo sacrifício. Ou seja, quem deveria morrer por nós na cruz do Calvário deveria ser alguém que fizesse isso de forma consciente, né? Ou seja, não poderia ser um animal, porque um animal, apesar do sacrifício do animal ser aceito diante de Deus, o animal não era consciente, já Cristo fez de forma consciente. Cristo é perfeito, ele não pecou em hipótese alguma. Então, por esse motivo, ele foi o sacrifício perfeito. Uma pessoa não pode morrer pela outra. Uma pessoa não pode fazer um sacrifício para salvar a outra. Por quê? Porque está na mesma situação, é pecador do mesmo jeito. Agora, Cristo não, ele está numa situação superior. Ele está numa situação onde não existe nenhum tipo de pecado. Ele não pecou em hipótese alguma. E por esse motivo, né, ele foi lá e morreu na cruz do Calvário e pagou o preço do pecado. O que diz em Hebreus? Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Então aqui a gente vê que Cristo não precisou morrer várias vezes, né, como os sacrifícios do Antigo Testamento que tinha que se repetir. Né? Ou seja, o sacrifício dele foi perfeito e eterno porque só foi uma única vez. E esse único sacrifício redime toda a humanidade desde o começo dos tempos, ou seja, desde o começo do mundo. Todos que foram salvos por meio do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo valeu também para a antiga aliança. A gente não tem que pensar que os crentes do Antigo Testamento foram salvos somente pelo sacrifício de animais. Não, eles foram salvos pelo sacrifício de Cristo. Se Cristo não tivesse vindo e morrido, eles não teriam sido salvos. Mas como, claro, já estava no plano de Deus, para Deus, do ponto de vista divino, todos os crentes do Antigo Testamento tinham fé em Jesus. Todos do Antigo Testamento, qualquer um deles que foi salvo, a fé deles não era, né, naquele animal, não tinha fé no animal. Eles faziam sacrifício com fé, crendo que Deus estava recebendo, e para Deus aquele sacrifício apontava para o seu Filho, Jesus Cristo, e dessa forma, né, o sangue de Cristo perdoava aquele pecador lá da antiga aliança, da mesma forma que o sangue de Cristo perdoa o pecador da nova aliança. A Bíblia é bem clara em dizer que não existe outro caminho a Deus a não ser Jesus Cristo. Ou seja, todos que foram salvos por meio do sacrifício de Cristo. O sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era, antes de ser queimada, repartida em pedaços, ou seja, eles partiam em pedaços, lavavam os pedaços e queimavam, né, todos os pedaços. O Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Isso simbolizava o sofrimento do Messias. Se você lê Isaías 53, tem a descrição do sofrimento de Cristo. Então, quando a vítima ali, né, do holocausto era morta e partida em pedaços, estava apontando também para esse sofrimento de Cristo. O autor da Epístola aos Hebreus afirma que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Então a gente vê, por exemplo, no Getsêmani, que Jesus ali, ele está clamando, ele chega a suar sangue. Então é um sofrimento muito grande ali. Né? Ou seja, Cristo ele sofreu como um ser humano qualquer e sofreu, pode-se dizer, mais do que qualquer outro ser humano, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5, 7. A condição de Cordeiro de Deus, né, Jesus como Cordeiro de Deus, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico. Então a gente observa que tudo o que acontece no livro de Levítico, não somente o holocausto, mas todas as ofertas, tudo aquilo apontava para Cristo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Alguns teólogos pensam que nessa época estava acontecendo a Páscoa, quando Jesus batizou. Não é algo certo, mas poderia ser, né, a Páscoa nessa época, e por isso ele chama Jesus de Cordeiro de Deus, né, apontando para o Cordeiro Pascual. Mas não somente o Cordeiro Pascual, mas como todos os animais dos sacrifícios realizados na Antiga Aliança apontavam para o sacrifício de Cristo.
No Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Você lê Apocalipse 5,5, diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E mais na frente, no versículo 6, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele é cordeiro, ele é leão. 3.3, a morte e a ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo, como nosso perfeitíssimo holocausto, foi a sua morte no Calvário. Então, a obra de Cristo é desde o seu nascimento, mas quando a gente chega ali no Calvário, ali foi realmente o auge do sofrimento de Cristo. Ali no Calvário, o próprio Pai o abandona e os nossos pecados são lançados sobre ele. Então, Cristo, ele morreu, né? Claro, nós sabemos que ele tinha que morrer, ele tinha que cumprir esse seu plano de salvação, foi morto, foi sepultado, né? Mas ao terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele não permanece na cruz. Jesus, ele ressuscitou. Nós temos muito costume de enfatizar a questão da morte de Jesus e muitas vezes nós esquecemos Jesus na cruz. Mas nós temos que lembrar que ele não está numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele reina. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua ressurreição, Jesus plenifica o sacrifício perfeito. Ou seja, ele prova que ele é Deus ressuscitando, né? E ali, com a sua ressurreição, ele mostra que ele realmente tinha poder para perdoar os nossos pecados. Né? Planifica esse sacrifício como oferta, ofertante e oferta. Então, ao mesmo tempo que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, que está ali intercedendo, fazendo o papel, né, do sumo sacerdote, né, ele também é a oferta. Né? Então, naquela época, tinha o sumo sacerdote, na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha um animal que era a oferta, que ia morrer, né, ali pelo pecado. Já com Cristo, não, ele ao mesmo tempo ele é sumo sacerdote e ele é o sacrifício, ele é a oferta, né? E ali a gente observa, né, Jesus como sendo o nosso perfeito sumo sacerdote e o sacrifício perfeito que aconteceu de forma definitiva, né, de uma vez por todas, né, e de forma eficaz, que realmente resolve o problema do pecado. Então, ao mesmo tempo que nós vamos a Cristo clamando, né, por perdão, clamando para que o seu sangue perdoe os nossos pecados, ele está intercedendo por nós diante do Pai. Né? Ou seja, a sua obra realizada, ele intercede por nós até hoje. E uma coisa que tem que ficar claro é que Jesus, ele se tornou humano e ele continua humano até hoje. Ele ressuscitou, está no corpo glorificado, mas ele continua humano por quê? Porque ele se identifica conosco. Até hoje ele se identifica conosco e ali no céu ele intercede por nós. A sua obra foi realizada de uma vez por todas, não precisa mais que Jesus morrer na cruz do Calvário. Agora ele só vai interceder e quem quiser ser beneficiado com essa obra tem que crer, pela fé. Da mesma forma que na antiga aliança tinha que ter fé ali ao oferecer o sacrifício, para aquele sacrifício ser aceito e a pessoa ter o perdão dos pecados, hoje nós temos que ter fé também, fé em Cristo, no sacrifício que já realizou. O hebreu da antiga aliança, ele tinha fé no Messias que um dia viria, hoje nós temos fé no Messias que já veio. Chegamos no final da aula, aqui na conclusão. A conclusão diz o seguinte: esta lição faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Então a gente chega aqui nessa conclusão maravilhosa, né, que se nós fomos chamados, se Cristo morreu por nós, né, fez esse sacrifício perfeito, nós temos que viver uma vida de santidade, né, ou seja, temos que mostrar que somos salvos através do nosso testemunho. Já foi falado em aulas anteriores sobre santidade. Não podemos esquecer e ignorar em hipótese algum sacrifício de Cristo. Não somos salvos por obras, por algo que nós fizemos pelos outros, por nós mesmos, mas nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Somente crendo em Cristo é que nós alcançamos a salvação.
Então, não adianta dizer que é bonzinho, que faz isso ou aquilo para ser salvo. Não vai ser. Só vai ser salvo quem crê em Cristo como único e suficiente Salvador. Chegamos aqui nas perguntas. Caso você use o slide na sua igreja, você pode passar aí as perguntas para os seus alunos. Alguns cursos que você encontra no EBD em Foco, você pode se capacitar para ser um professor de excelência aqui na plataforma do EBD em Foco. E é isso. Encerro aqui a aula. A paz do Senhor. Até a próxima aula.